Quer saber qual o seu peso ideal? Me perguntam muito isso, não só aqui, mas nas rodas de conversa, no consultório. Nutri, tenho 1,67 m de altura, quanto eu devo pesar? Ou então, Nutri, peso 80 quilos, preciso emagrecer quantos quilos? E a resposta para a maioria desses casos, sabe qual é? Não sei. Primeiro, por quê? Que peso é esse do qual você está perguntando que precisa pesar? Peso de quê? Segundo, o que você quer? Qual o seu objetivo? Você sonha com um corpo de Miss ou está feliz com alguns pneuzinhos? Terceiro, para que você quer essa avaliação? Será que se eu te disser que você deveria emagrecer 20 quilos, você se contentaria com essa resposta? E se eu disser que você já está com peso bom, mas a sua alimentação estiver cheia de comida industrializada, pobre em nutrientes, ou é uma pessoa sedentária, tá tudo bem? Vamos entender mais sobre essa história do peso ideal? Você quer saber quanto deve pesar, quantos quilos deve emagrecer, mas o que uma balança realmente pode te informar? Baixou o peso, quer dizer que emagreceu? Não. Eu sei que psicologicamente é muito bom ver o número menor que antes que você subiu lá, mas isso é em grande parte ilusão. Então, o que é emagrecer? Emagrecer é reduzir tecido adiposo, gordura corporal. Se seu peso na balança caiu porque você reduziu o tecido adiposo, aí sim você emagreceu. O problema é que a balança não vai te dizer se você reduziu o tecido adiposo ou que outra coisa foi. Porque ela está pesando tudo que tem no seu corpo naquele momento. E não é só gordura. E às vezes você até reduziu gordura, mas está inchado, aumentou músculo. O peso da balança às vezes não abaixa e não te diz a razão. Aí você se frustra, desanima, fica ansioso na próxima vez que vai se pesar. Quem é nutricionista sabe como é comum as pessoas mudarem o dia da consulta por achar que naquele dia não está com peso bom, que não vai mostrar o resultado, não é? Veja bem, o que compõe o peso do nosso corpo, nossa massa corporal, quando você sobe na balança, aquele número que aparece lá está medindo todo o seu corpo, tudo que ele compõe, seus ossos, músculos, suas vísceras, seus órgãos, né? Sua gordura, pele, cabelo, todo o sangue que circula no seu corpo e toda a água. E é aí que está o problema. A balança não consegue nos dizer quanto de cada parte está pesando. Por exemplo, se você estiver inchado, seu peso vai estar maior, mas não quer dizer que você ganhou gordura e que você tenha engordado. Você só está pesando mais devido à retenção de líquidos. O mesmo acontece se você estiver numa rotina de treino voltado para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular. Seu peso na balança pode estar maior que antes ou pode ter se mantido e ao mesmo tempo você pode ter enxugado umas gordurinhas, ou seja, você pode ter emagrecido. Mas tudo bem, você ainda assim quer saber se seu peso está dentro ou fora do padrão. Você quer a bênção da nutricionista, né? Então tá. Há uma fórmula matemática usada internacionalmente para avaliar se uma pessoa está no seu peso ideal. Você já deve ter ouvido falar do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, não é? Esse índice foi criado no século XIX por um matemático e esse índice avalia o seu peso de acordo com a sua estatura, de acordo com a sua altura. Para fazer o cálculo, basta você dividir o peso pela sua altura ao quadrado. E assim você vai ter a classificação como peso adequado, magreza ou obesidade em níveis diferentes. Faça a sua conta e confira a classificação que está aqui
na descrição desse vídeo, ok? O problema é que esse IMC avalia o seu peso, mas não te diz também sobre a qualidade desse peso. Ou seja, esse peso tem mais gordura ou mais massa magra? E assim, com esse número que você vai encontrar no cálculo de IMC, o que você vai fazer? O que ele diz sobre a sua saúde, sobre a sua evolução? Então, sempre que você quiser saber seu peso ideal ou quanto você precisa emagrecer, pense em quanta gordura você precisa reduzir. E para avaliar gordura corporal, nós temos outras técnicas, como por exemplo, a avaliação antropométrica, bioimpedância e o DEXA. A avaliação antropométrica por dobras cutâneas é possível, através dela, estimar a quantidade de gordura, quantidade de peso ósseo, músculo e até o resíduo do nosso corpo, que são os líquidos corporais, as vísceras, pele, cabelo. Na avaliação por dobras cutâneas, nós fazemos medidas em pontos específicos do corpo. Então, no bíceps, no tríceps, chamamos de dobras cutâneas porque fazemos uma dobrinha, pinçando a gordura no seu corpo. Então, nós temos os pontos específicos, usamos tanto o adipômetro como a fita métrica, paquímetro para medir diâmetros ósseos, além da balança. E assim, dessa forma, é possível identificar as áreas que requerem maior atenção no seu corpo e que precisam de maior ajuda, né, para a redução de gordura corporal, e assim a gente vai direcionando as estratégias durante o acompanhamento nutricional. E aí, à medida que a gente vai avançando no tratamento, esse tipo de medida nos auxilia a definir novas metas, por exemplo, porque a gente consegue visualizar em que ponto do corpo reduziu gordura. Será que a dobra cutânea do abdômen, que estava maior no corpo, realmente reduziu de acordo com as estratégias que foram usadas? Então é uma excelente estratégia para avaliação e monitorar a evolução do corpo e assim por diante. Nesse tipo de avaliação, o ideal é a gente comparar as dobras cutâneas atuais com as dobras cutâneas da última ou das últimas avaliações. Mas observação, quando a pessoa é muito obesa, nós não podemos fazer avaliação por dobras cutâneas, nós deveremos usar circunferência de cintura e abdômen. Ou também podemos usar métodos como o DEXA, que permite avaliar indivíduos com percentual de gordura de tão baixo quanto 4%, a partir de 4%, e também até 50% de gordura, até, por exemplo, 135 quilos de peso corporal. O DEXA é a densitometria por DEXA do corpo inteiro. É o único método que avalia diretamente todos os compartimentos corporais: massa óssea, massa muscular, água e massa gordurosa. É um método direto, é feito por equipamento, é um equipamento que é semelhante a um raio-x. E a vantagem dele é que ele avalia a composição por região do corpo. Então, braços, gordura, músculo dos membros superiores, braços, pernas, tronco e abdômen. Muito importante a gente saber como está a adiposidade dessa região do abdômen, porque ela está diretamente relacionada com resistência insulínica, dislipidemia e hipertensão arterial. A bioimpedância, que é um outro método para avaliar quantidade de gordura e a composição corporal, tem como base a medida da resistência total do corpo à passagem de uma corrente elétrica. Através de um sistema tetrapolar, você fixa 2 eletrodos na região dorsal da mão direita e 2 eletrodos na região dorsal do pé direito. E aí o aparelho vai avaliar a quantidade total de água no seu corpo e assim vai predizer, através dessa quantidade de água, quanta gordura a pessoa tem, ok? A principal limitação desse método da bioimpedância é justamente porque
ela usa a água para fazer essa medida. E nós sofremos muitas alterações no nosso estado de hidratação. Tanto porque os alimentos que ingerimos, os líquidos, influenciam nisso, mas também a atividade física que é realizada no dia do teste, por exemplo, a fase hormonal que uma mulher está no dia do exame, tudo isso influencia totalmente o resultado obtido por esse método. Agora que você já sabe que há maneiras melhores de avaliar o seu peso do que somente pesar na balança, eu te pergunto: como você deveria avaliar o seu melhor peso? Considerando a sua composição corporal, ou seja, de acordo com o seu biotipo. Se você tem mais massa muscular, talvez o seu peso não precise baixar tanto. Então, o seu melhor peso não precisa ser tão baixo. Por outro lado, se a sua composição corporal mostra pouca massa muscular, o seu melhor peso talvez seja até aumentar um pouco, mas em massa muscular e reduzir gordura. Compreende? O seu melhor peso, ele deve ser estimado por você de acordo com o quanto você consegue manter esse peso ou o quanto você vem oscilando esse peso. Pessoas que mudam muito, que não conseguem manter um peso, elas revelam algum distúrbio, tanto metabólico como de comportamento. Então, o seu melhor peso você deve estimar também a partir disso. E também de acordo com o seu estado ou necessidade de saúde, por exemplo, de acordo com a sua idade, com a sua condição, se você está gestante ou é idoso, porque há diferente requerimento de reserva de energia, que é a nossa gordura corporal. Mulheres grávidas precisam de um pouco mais de reserva de gordura. Idosos não podem perder tanta gordura assim, não podem estar tão emagrecidos e nem deixar que a sua massa muscular se perca em grande velocidade. Também você deve estimar o seu melhor peso a partir do seu padrão de satisfação com a sua própria imagem. A nossa sociedade confunde totalmente saúde e magreza. A gente sabe que saúde não se limita à questão de ausência de doenças, vai muito além. Envolve aspectos psíquicos, mental, social. Peso é apenas um dos indicadores de saúde. A satisfação com a nossa própria imagem também é um dos fatores, um dos indicadores. E há aquelas pessoas que buscam ganho de peso, ganho de massa muscular, mas a maioria hoje idealizam um corpo magro, muitas vezes magro quase que irreal. A insatisfação corporal hoje é global. Até mulheres consideradas magras geralmente querem perder 2 ou 3 quilos. E justamente por causa dessa obsessão com a magreza, dessa insatisfação com o próprio corpo, é que ao mesmo tempo as populações do mundo todo estão ganhando peso. E para finalizar, o que é mais importante para você? Se olhar no espelho e gostar do que você está vendo? Vestir uma roupa e se sentir confortável dentro dela, sentir que está bonita, ou que apenas não está apertando a calça? Ou o que importa para você é o que as suas colegas vão achar? O que o seu marido, o seu companheiro gosta? Ou o número que mostra lá na balança, o número do seu percentual de gordura é mais importante? O acompanhamento do peso é muito útil. Ele é uma das consequências da transformação que acontece com você, das mudanças e das escolhas que você faz no dia a dia. Mas não seria muito cruel com você se definir, se avaliar apenas por ele? Se você gostou desse vídeo, se essa informação foi útil para você de alguma forma, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você considera que precisa escutar ou que deveria escutar o que eu disse aqui. Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e até o próximo vídeo.